Entendi. Eu fico até um pouco, vou insistir um pouco nessa situação de dualidade, só para a gente ir desenvolvendo também, porque tem a questão, a gente, há um consenso, não sei se academicamente falando, mas pelo menos dentro de conversas que a gente tem com colegas de trabalho e tudo mais, de que quando a gente adquire um conhecimento, vamos dizer, intelectual sobre qualquer determinado assunto, a gente tende a já começar a mudar nossos pensamentos, mudar a nossa conduta, enfim, ter uma mudança. Só que nem sempre isso é o suficiente para que a gente realmente consiga chegar naquela situação e falar assim, não, mudei, ou tenho dificuldade, mas eu consigo já vencer. E aí, me parece que às vezes é necessário a gente ir para a parte psicológica mesmo da situação. Não sei se até casos para a gente, enfim, ir para uma consulta para determinadas Uhum. situações, mas percebe-se que só o conhecimento não resolve toda a situação. É isso mesmo? Sim. Inclusive, é até interessante falar disso, porque, assim, existe a educação financeira, né? E existe a saúde financeira, né? Saúde É emocional verdade, financeira. verdade. Então, assim, o que seria educação? A educação financeira, ela tem a ver com esse nível de informação que você está falando. Você tem toda ali uma bagagem, toda informação, conteúdos, né? E ferramentas para que você consiga relacionar ali o seu dinheiro, né, com as suas escolhas e fazer escolhas inteligentes baseadas nessas informações que você tem. Mas saber realmente não é só o suficiente. Não é a única coisa que a gente precisa, né? Assim como também só ter a ferramenta não é suficiente. Eu posso ter uma ferramenta de trabalho e não saber usar. Eu posso saber usar e não querer usar. Então, só Também. saber realmente não é suficiente. É aí que entra a saúde emocional financeira, né? Que é você conseguir pegar todo esse material, todo esse conhecimento, toda esse conhecimento que você adquiriu, né? E organizar e colocar na prática, né? Organizar a sua vida financeira e equilibrar essas coisas. Então, a saúde financeira seria você. A educação financeira seria o caminho para você chegar até o objetivo, que é ter essa saúde financeira, para que você consiga, de fato, colocar em prática tudo isso. E aí o que acontece? Se você pegar cada pessoa, né, cada investidor, digamos assim, cada pessoa que vai ali investir, e levar para uma análise, isso seria um trabalho assim muito mais investigativo, né, para analisar as causas, né, os porquês dessa pessoa não conseguir colocar em prática tudo aquilo que ela sabe, né? Por que ela não consegue? Né? Quais são as coisas que precisam ser trabalhadas para que ela consiga fazer isso? Vou levar para análise, vai ser um trabalho mais investigativo para que essa pessoa consiga identificar onde está o problema, digamos assim, né? A dificuldade da pessoa de colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. E mais demorado, Sério? mais demorado, porque é ali uma sessão a cada semana, você vai ali tentar identificar a causa do porquê, então é uma coisa um pouco mais lenta. Eu acredito que existem, né? Eu sou curiosa, então eu pesquisei muitas coisas sobre essa questão da educação financeira, né? E eu acredito que existem ferramentas que ajudam essa pessoa pode ser que ela pode fazer terapia, sim, pode fazer análise, sim. Isso é ótimo para a vida da pessoa, né? É uma coisa mais aprofundada. Mas existem também ferramentas que eu acredito que você já conhece, inclusive, né? De pegar ali, estudar o perfil da pessoa, tentar entender até onde ela tem medos, né? Porque acho que para você entender o perfil, né, de investidor, né? Você tem que Isso. estudar, né? Como que é, se você é mais conservador, né? Que é aquela Boa. pessoa que tem um pouco mais de, né, de receio, eu acho que eu sou esse tipo. Tem três Conservador. perfis, né? Geralmente a gente trabalha com três tipos de.
vamos falar personalidades, mas assim, eu falo até ações, pessoas que têm três perfis, eu coloco mais ou menos assim. Tem um conservador, aquele que tem muito medo de muita coisa, então ele tem uma aversão a risco, a correr risco muito grande. Aí tem um moderado que ele, geralmente a gente coloca ele com um pouco mais de instrução, geralmente ele já está um pouco mais no mercado, e aí ele entende que ainda tem um risco, ele ainda tem medo, mas ele acaba tendo uma moderação, ele coloca um pouquinho mais de coisas arriscadas ali. Ele E suporta um pouquinho mais os riscos, né? isso, você acaba suportando um pouquinho mais, ele se dá a oportunidade de arriscar e tentar ganhar uma rentabilidade maior. Eu colocaria mais uma, geralmente o pessoal vai encontrar na internet as informações, que é o agressivo, que é aquele que ele quer se expor ao risco mesmo. Então ele vai ter, assim, uma porcentagem, ele vai colocar com certeza 60% a 70% da sua carteira em algo bem arriscado, com bastante volatilidade, e o restante ali ele vai deixar um pouquinho lá de renda fixa, alguma coisa mais... um pouquinho mais seguro, mas ele não vai gostar tanto. Geralmente, quem tem um perfil de ser agressivo nos investimentos, ele não gosta muito de renda fixa. Ele tem lá só por obrigação. Uhum. Mas aí perceba, isso vai depender muito da capacidade da pessoa de suportar as crises, porque como você já tinha falado no início, vai existir em algum momento, né, um risco. Em algum momento não, vai existir um risco. Então, isso vai depender muito da capacidade que eu tenho de suportar esses riscos, de suportar essas crises. E isso pode ser trabalhado, sim, em terapia. Isso pode ser trabalhado. Mas como a gente falou aqui, né, daquela coisa da criança, que começa lá no início, isso já vem, né, desde cedo. Então, tem pessoas que se expõem mais, têm mais facilidade, não tem medo, né, ela tem um autoconhecimento de tudo dela, né? Autoconhecimento passa por você conhecer as suas emoções, né? Até onde você chega, até onde você consegue chegar, até onde você consegue suportar algumas coisas, alguns riscos, algumas crises, e também até onde você se sente bem, né? Nos lugares onde você se sente confortável. Então, assim, a pessoa tem um nível de autoconhecimento tão grande, né? Que ela não tem medo. Ela não tem medo para chegar nesse nível aí de investidor agressivo, né? Agressivo. Isso, agressivo. Geralmente, pode falar, perdão. E aí a pessoa ela precisa ter, né, para chegar nesse nível, um conhecimento muito grande, né, de si e do que ela está fazendo. Levando em consideração já no desenvolvimento humano, então os esportes acabam sendo grandes aliados nesse sentido, né? Porque você tem que ter o controle do seu próprio corpo em esportes individuais, tem aqueles que são coletivos, que você precisa desenvolver confiança, precisa até a questão de lealdade, posicionamento.